Hoje, vamos refletir sobre os milagres de Jesus, que nos ensinam lições poderosas de fé, amor e esperança. Ao longo da sua jornada, Jesus realizou feitos extraordinários que nos mostram o quanto a fé pode transformar as situações mais improváveis e nos conduzir a um futuro cheio de luz. Em uma grande celebração de casamento em Canaã, todos estavam se divertindo, rindo e dançando, quando, de repente, surgiu um grande problema. O vinho acabou. A festa, que estava sendo muito animada, estava prestes a perder a graça. Mas Jesus estava presente e fez algo surpreendente. Ele mandou encher jarras com água e, com um simples gesto, transformou a água no vinho mais delicioso que os convidados já haviam experimentado. A festa retomou sua alegria, e todos ficaram maravilhados, tentando entender como a água tinha se tornado vinho. Em outra ocasião, uma grande multidão, composta por cerca de 5.000 pessoas, se reuniu ao redor de Jesus para escutar suas palavras. Quando o sol começou a se pôr, todos perceberam que estavam com fome, mas só havia 5 pães e 2 peixes. A ideia de alimentar tantas pessoas com tão pouco parecia uma tarefa impossível, mas Jesus, pegando os pães e os peixes, olhou para o céu e deu graças. De repente, a comida começou a se multiplicar, e todos comeram até se saciar. Quando terminaram, ainda sobraram muitas sobras, como se o pão e o peixe nunca tivessem acabado. Em outra situação, enquanto Jesus e seus discípulos navegavam pelo mar da Galileia, uma tempestade violenta se abateu sobre eles. O vento uivava e as ondas batiam fortemente contra o barco, fazendo com que todos temessem que ele fosse afundar. Porém, Jesus estava tranquilo em meio ao caos. Ele se levantou, estendeu a mão e disse: "Paz, aquiete-se." Imediatamente, a tempestade cessou, e o mar ficou tão calmo quanto um espelho. Seus discípulos, estupefatos, sussurraram uns aos outros: "Quem é este? Até o vento e as ondas lhe obedecem." Em uma noite diferente, os discípulos estavam em um barco novamente, lutando contra as ondas. De repente, viram uma figura caminhando sobre as águas em direção a eles. Era Jesus, caminhando sobre o mar agitado como se fosse uma estrada seca. Inicialmente, os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo para não terem medo, e os convidou a caminhar sobre as águas com ele. Ele lhes mostrou que, com ele, não havia motivo para temor, mesmo em situações de grande dificuldade. Em Jerusalém, havia um homem cego desde o nascimento, e todos pensavam que ele jamais seria capaz de ver a beleza do mundo, as cores do mercado ou os rostos de sua família. Mas Jesus tinha planos diferentes. Ele fez um pouco de lama com sua saliva, colocou-a sobre os olhos do homem e pediu que ele se lavasse na piscina de Siloé. Quando o homem se lavou, ele recuperou a visão e viu o mundo pela primeira vez. O céu azul, as ruas movimentadas e os rostos sorridentes ao seu redor. Todos ficaram maravilhados com o milagre. Em uma aldeia próxima a Gaza, Jesus encontrou pessoas atormentadas por espíritos malignos, que causavam grande sofrimento e confusão. Com uma palavra de comando, Jesus libertou essas pessoas de seus tormentos. Os espíritos imploraram para não serem enviados ao abismo, e Jesus os deixou entrar em um rebanho de porcos que estava nas proximidades. Assim que os espíritos possuíram os porcos, os animais correram desgovernados e se lançaram em um lago, desaparecendo da vista. As pessoas assistiram atônitas enquanto a paz retornava à aldeia e os afetados estavam agora calmos e livres. Em uma de suas jornadas, Jesus e seus discípulos encontraram uma figueira que não dava frutos. Era um símbolo de promessas não cumpridas. Jesus falou à árvore, dizendo que ela nunca mais daria frutos, e no dia seguinte, ela estava completamente seca, começando pelas raízes. Esse milagre foi um poderoso lembrete de como é importante viver uma vida produtiva, cheia de fé e ação. Um dos milagres mais surpreendentes ocorreu quando Jesus soube da morte de seu amigo Lázaro. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. O ambiente estava carregado de tristeza, e as irmãs de Lázaro estavam de coração partido. Porém, com profundo amor, Jesus pediu que removesse a pedra que selava a entrada do túmulo. Então, com uma voz que reverberava poder e compaixão, ele chamou Lázaro para sair. Para espanto de todos, Lázaro saiu do túmulo, vivo e bem, ainda envolto em seus panos de sepultamento. Esse milagre mostrou que nem a morte poderia limitar o poder de Jesus. Em outro momento, Jesus levou 3 de seus discípulos mais íntimos a uma montanha alta. De repente, a aparência de Jesus mudou, e seu rosto brilhou como o sol, enquanto suas roupas se tornaram deslumbrantes. 2 personagens de vestes brilhantes apareceram ao seu lado. Moisés e Elias, grandes figuras do passado, e começaram a conversar com Jesus. Esse evento, conhecido como a Transfiguração, revelou a glória divina de Jesus, deixando seus discípulos deslumbrados e oferecendo a eles um vislumbre do reino celestial. O maior milagre de todos aconteceu depois da crucificação de Jesus.
Seus seguidores estavam desolados, acreditando que tudo estava perdido. Mas no terceiro dia, quando alguns deles foram até o túmulo, encontraram-no vazio. Um anjo lhes disse que Jesus havia ressuscitado, como ele havia prometido. Jesus apareceu a eles, vivo, mostrando suas mãos e seu lado, provando que ele havia vencido a morte. Este milagre, a ressurreição, é a base da fé cristã, mostrando que o amor e a vida são mais poderosos do que a morte. Através desses milagres, Jesus ensinou lições de esperança, amor e a promessa de novos começos. Ele demonstrou que, com fé, nada é impossível e que sempre há uma luz na escuridão, pronta para nos guiar em direção a um futuro pleno de maravilhas. Agora que vimos tantos milagres que nos falam de esperança, fé e renovação, é impossível não nos perguntarmos: o que estamos fazendo com a nossa fé? Estamos acreditando no impossível? Estamos permitindo que a luz de Jesus ilumine nossos caminhos, mesmo nas dificuldades? A vida é cheia de desafios, mas, como vimos, com fé, tudo se torna possível. Se você se sentiu tocado por essas histórias e reflexões, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e amor. Até a próxima!